Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos conversar sobre mais uma produção de comédia cara da sessão da tarde que eu também já tinha prometido faz tempo falar aqui no canal e que eu também achei que o melhor momento seria agora e eu vou explicar pra vocês depois da vinheta. Antes, se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se, deixa o like no vídeo para ajudar o vídeo a ganhar mais gente ver, o canal a crescer ainda mais e agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. Bedtime Stories, um faz de conta que acontece. Filme de 2008, dirigido por Adam Shankman. Diretor que dirigiu 12 é Demais 2, que tem crítica no canal, que dirigiu Operação Babá, que também tem crítica no canal, e que trabalhou em Desencantada. É o diretor de Desencantada. Por isso que eu achei que seria oportuno falar tanto de Operação Babá, quanto de um faz de conta que acontece agora no canal. Pra gente já conhecer um pouco mais do trabalho desse diretor antes do lançamento de seu novo filme. E como eu já adiantei na minha crítica de Operação Babá, e vou reforçar aqui, gente, não se empolguem pra Desencantada. O diretor não é bom. Ele nunca fez um filme bom na vida. O melhorzinho que ele tem na carreira, nesse caso, é o Faz de Conta que Acontece, curiosamente. Que também não é um bom filme, mas que tem alguns acertos relevantes que devem ser levados em consideração e que dá pra colocar o filme ali, pelo menos um filme divertido, que vale a pena ser assistido. Quando a gente fala de produções que tem o Adam Sandler como protagonista, produtor, né, a gente sabe basicamente o que esperar, tanto de um filme do Adam Shankman dirigindo, quanto de um filme do Adam Sandler, né? Então, não dá pra gente esperar uma coisa super criativa, uma coisa super inovadora, super original de um filme como um Faz de Conta que Acontece. Mas fato é que em alguns casos isolados, o Adam Sandler consegue, ou ele, ou os produtores, ou o próprio diretor, conseguem tirar da caixinha algumas ideias curiosas, algumas ideias um pouco mais criativas do que as outras, que são um pouco mais batidas, que a gente já viu outras diversas vezes. E me vem à mente sempre, quando eu penso nisso, o caso de Clique, por exemplo, que na minha visão é uma ideia genial, sabe? Essa coisa dele poder pausar, acelerar o tempo, né? E aí o filme desenvolver a comédia, o personagem e o drama em cima disso, né? E no caso de um Faz de Conta que Acontece, eu considero a ideia em si tão genial quanto a de Clique, né? Que é essa questão das crianças ali junto com ele contarem a história antes de dormir e aí no dia seguinte essa história acabar acontecendo de verdade e o personagem do Adam Sandler tentar manipular isso para o seu a favor, né? Para tentar conseguir ganhar as coisas, né? O filme consegue gerar boas piadas, bons momentos divertidos ali com essa ideia, né? Com essa premissa principal, né? E consegue desenvolver um filme criativo também, né? Acho que o que diferencia Clique de um Faz de Conta que Acontece é sim a execução e aí que entra o papel do diretor. No caso de Clique, o filme desenvolve muito bem a ideia, a premissa, os personagens, o drama, a comédia, é tudo muito bem feito lá num filme muito coerente, muito coeso. No caso de um Faz de Conta que Acontece, já não dá pra dizer muito bem isso aí não, sabe? O filme é sim engraçado, a ideia é sim muito boa, sabe? Mas não há desenvolvimento, não há sempre o melhor aproveitamento das piadas, não há sempre o melhor aproveitamento do timing cômico, principalmente. Acaba que fica um filme que tem uma boa ideia, mal executada, e a culpa é do diretor, por isso que eu reforço. Não se empolguem para Desencantada. Começando pela ideia, né, eu gosto bastante dessa questão aí que envolve a história, sabe, né, essa história de dormir, aí eu gosto também das viagens que o filme faz para exemplificar a história de maneira muito cômica, né, e uma coisa que a gente tem que ressaltar é o visual do filme. Eu gosto bastante do filme esteticamente, né, principalmente nessas viagens, porque você tem aqui uma produção que obviamente não tem o melhor design de produção do mundo, não tem o melhor CGI do mundo, né, mas ainda assim eu gosto da maneira com que tudo é feito, sabe, né? Você tem uma coisa ali meio Zorra Total, sabe? Uma coisa meio Chaves, né? Que é aquela coisa que você percebe que não é real aquilo, não é realista, né? Essas viagens mentais aí na hora das histórias, né? O que contribui para a parte cômica, né? Não é um CGI porco, não é uma construção de ambientes pobre, mas ainda assim é uma coisa meio não rica, né? Não é pobre, não é ruim, mas não é bom, né? Então você nota quando há um CGI, você percebe quando há uma parede pintada de tijolinho ao invés de serem tijolos de verdade, você nota as fantasias, meio fantasia de teatro de escola, sabe?
uns cabelos zoados, as perucas, enfim, né? Mas isso contribui demais para essa parte cômica desses momentos, né? Porque aí quando você tem uma coisa que não é muito realista e de repente você tem um CGI que fica meio visível, você percebe quando é tela verde, enfim, isso meio que mantém essa parte lúdica e cômica da coisa toda, né? E aí você aceita com muita facilidade depois os cavalos vermelhos, os extraterrestres, esse tipo de coisa que acaba acontecendo nessas viagens mentais aí durante as historinhas, né? Então, acaba que fica bom, né? Esteticamente eu gosto de como o filme é realizado. Inclusive, um filme que bebeu de um orçamento bem alto, viu? Principalmente para a época. 80 milhões de dólares para 2008 é um orçamento relevante, um orçamento alto para essa produção, né? Filme que se pagou, arrecadou acima dos 200 milhões de dólares, então fez sucesso sim, depois foi vendido para televisão, passou na sessão da tarde, enfim, né? Mas é um filme que teve sim um alto orçamento, até para uma produção de comédia do Adam Sandler, é um orçamento bem gordo, né? Que na minha visão foi bem utilizado, eu gosto da estética do filme. Também gosto do personagem que o Adam Sandler interpreta aqui. É óbvio que é o mesmo personagem que ele interpreta em todas as ocasiões da vida dele. Muita gente critica o Adam Sandler e outros atores que também interpretam sempre os mesmos personagens, como por exemplo o The Rock, né? Mas eu não acho isso um demérito, acho que se eles são bons em fazer esse tipo de personagem, que continuem fazendo, né? E no caso do próprio Adam Sandler, ele já mostrou pra gente mais de uma vez que ele pode se encaminhar por outros terrenos, ele já fez personagens mais sérios, mais dramáticos, né? Então, obviamente, o forte dele é esse humor mais pastelão e bobo, mas ele funciona em outros tipos de personagens. Mas é fato que o foco dele é esse tipo de personagem que ele faz aqui. E faz bem feito, sabe? Em alguns filmes da carreira dele, ele acaba se passando, ele exagera no humor, às vezes as piadas são sem graças, às vezes ele tá muito exagerado, muito forçado. Não é o caso aqui nessa produção, sabe? Não que o filme não seja forçado às vezes. O filme às vezes erra assim no humor, às vezes exagera, às vezes pesa a mão. O próprio Adam Sandler também nas suas atuações. Mas eu diria que o saldo é positivo, sabe? Na maioria das vezes as piadas são boas, ele tá se divertindo no papel, ele tá aproveitando do ótimo timing cômico que ele tem, do ótimo carisma que ele tem, então eu acho que no fim das contas o saldo é sim positivo, eu gosto bastante do personagem que ele interpreta aqui. Eu acho que esse é o forte dessa produção, né? Porque a gente tem aqui um filme que é óbvio que é muito clichê. É uma história muito batida, muito já vista, sabe? Completamente previsível, formulaica, né? Então, nem é tão bem desenvolvida assim como a gente ainda vai aprofundar na crítica, né? Mas é fato que, pelo menos, o principal ali acaba funcionando, né? Porque você tem um protagonista envolvente, você se importa com ele, você se importa com o que vai acontecer com ele, apesar do filme não desenvolver muito bem as coisas e... apesar de algumas atitudes dele não serem as mais nobres possíveis, você ainda torce por ele, sabe? E o personagem tem química principalmente com as crianças, que na minha visão é o principal, né? Então essa química, essa construção dessas relações entre ele e as crianças acaba contribuindo positivamente pro filme, sabe? O filme fica divertido, você fica torcendo pelos personagens, então eu gosto da maneira com que isso é feito. As crianças também são muito carismáticas, também tem um ótimo timing cômico, inclusive às vezes o filme passa até uma sensação de que o Adam Sandler estava ou improvisando ou fazendo piadas sem as crianças saberem o texto, para justamente elas interagirem, elas reagirem àquilo com mais naturalidade, sabe? Então, existem muitas risadas reais, enérgicas, né, verdadeiras, e isso é bom pro filme, sabe? Você compra, essa verdade toda existe dentro do filme, isso contribui positivamente pra gente comprar a história, né? Por isso que eu acho que é positiva a maneira com que isso é feito, né? Também gosto da maneira com que ele interage com aquele melhor amigo dele, interpretado pelo Russell Brand, é isso aí mesmo. Não, Brand. Interpretado pelo Russell Brand, o nome do personagem é Mickey, se eu não me engano. São poucas interações, às vezes exagera, mas na maioria das vezes as piadinhas acabam funcionando, então eu gosto. Porém, já não posso dizer o mesmo da relação entre ele e os antagonistas, até porque aqui a gente chega na parte onde o filme deveria desenvolver o personagem e o drama dele, né? O filme tem um passado estabelecido ali do personagem, o pai dele, o hotel dele que ele acabou perdendo, né? Depois o pai dele obviamente faleceu. Não existe um desenvolvimento disso, sabe? Não existe desenvolvimento do personagem com essas características apresentadas. O personagem se torna um personagem raso, que não ganha humanidade, né? E um desenvolvimento melhor dessas relações poderia dar mais humanidade, mais profundidade para esse personagem e principalmente um pouco mais de carga dramática para a produção. Porque o filme é sim um filme engraçadinho, não é a melhor comédia
de todos os tempos, não é o filme mais engraçado de todos os tempos, mas é engraçado. E eu gosto dessas comédias que são engraçadas e também dramáticas, sabe? Que a gente ri muito, mas tem aquele momento onde a gente chora. Eu acho que esse aqui é um filme que tinha potencial para fazer esse tipo de coisa. Não aproveitou esse potencial, infelizmente, porque não soube desenvolver isso muito bem. E aí a presença dos antagonistas é muito ligada a essa coisa que não é desenvolvida e acaba que os antagonistas só servem para fazer o antagonismo deles ali, sabe? Não tem desenvolvimento nenhum. São personagens extremamente caricatos. Só não dá para dizer que isso é ruim, sabe? A caricatura dos personagens acaba conversando com o estilo do filme, com o estilo até do próprio Adam Sandler, né? Por exemplo, o personagem do Guy Pearce é muito caricato e tal. Eu gosto até, né? Apesar de não ser, nossa, que personagem foda. Mas é legal, vai. Dá pra dizer que não tá ruim, apesar de não ter desenvolvimento nenhum, serem vilões completamente qualquer coisa. E eu também não gosto da maneira com que o filme desenvolve o par romântico ali, principal, envolvendo o personagem do Adam Sandler com a personagem da Kerry Russell. Não existe química, sabe? No começo a coisa estava até sendo bem construída, porque existe ali uma acidez, sabe? Um tirando sarro do outro, uns brigando com o outro, uma coisa que estava funcionando. Era muito previsível que isso ia se tornar um romance, todo mundo prevê qualquer passo que esse filme vai dar com muita facilidade, né? E a hora que o romance começa a engrenar, pra mim não funciona pela maneira com que o filme começa a desenvolver esse romance, sabe? É por coincidência e por causa do sonho, por causa das historinhas, sabe? Não acontece com naturalidade, não acontece de maneira profunda. E principalmente, né? Não tem química. Os dois atores, os dois personagens não tem química nenhuma. Aí que tá o problema. Porque existem outras coisas no filme que também não são bem desenvolvidas, né? Como a própria questão envolvendo o passado do personagem principal e esse desenvolvimento dramático que nunca acontece. Mas ainda assim o personagem funciona. Agora, nesse caso aqui, não tem desenvolvimento, mas também não tem química. Então o romance acaba não funcionando. Se os dois estão juntos ou não, se vão ficar juntos depois ou não, se o romance é fofo ou não, a gente não se importa. A gente não tá nem aí pro casal, porque o casal é completamente sem graça e definitivamente não funcionou em tela. Por isso que eu acho que, de maneira geral, um faz de conta que acontece é um filme um pouquinho mais equilibrado, sabe? O Adam Sandler faz ali o seu feijão com arroz, o filme tem alguns acertos, não é o filme mais engraçado do mundo, porque às vezes pesa a mão no timing cômico, né? E não desenvolve nada, né? A ideia era muito boa, mas mais uma vez o diretor mostra que ele não tem tanta habilidade para desenvolver uma boa ideia, né? Acaba que as principais falhas do filme são por causa do diretor e do roteiro. Não tem desenvolvimento, o filme não é organizado, por causa, obviamente, dessa falta de você dar destaque para o que realmente merecia e de você organizar um pouco melhor as coisas, de você aparar o que precisava ser aparado, sabe? Então é um filme melhor do que outros que eu já vi do diretor. Talvez esse seja o seu melhor trabalho da carreira, hein? Dá uma olhada, né? Pra você ver como diretor né? Mas é um filme que pelo menos dá pra assistir, sabe? Se estiver passando na sessão da tarde, eu assisto tranquilamente, me divirto. Assistir pra fazer esse filme foi uma experiência engraçada, divertida. Então, é um filme que não é descartável, não é dispensável. Só não dá pra falar que é um bom filme. Por isso, pra um faz de conta que acontece, eu dou uma nota 4. E agora eu quero saber a sua opinião aí. Você concorda comigo ou você discorda? Se você discorda, comenta aqui embaixo, tá bom? Exponha aí os seus argumentos, que eu sempre dei os comentários de vocês. Inclusive, se você concorda também, comenta aí embaixo se você concorda comigo, tá bom? Eu vou sempre responder os mais relevantes e tô sempre lendo, então comentem aí. Se você gostou do vídeo, gosta do conteúdo do canal de Cinéfilos, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esquece de deixar o like. Isso ajuda pra caramba pro canal continuar crescendo e eu também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Lá você vai encontrar mais conteúdo e vai ficar por dentro das novidades do canal e do meu dia a dia, tá bom? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!